Olá, eu sou Patrícia Miller, artesã, e hoje eu vou ensinar para vocês um americano feito com linho, chique e rústico ao mesmo tempo e muito fácil de fazer. Nós vamos usar para fazer esse americano duas cores de linho, o linho mais escuro e um branco para contrastar nas aplicações. Renda de algodão, papel termocolante e manta Poly 100 R1. Eu já tenho aqui o papel termocolante já colado na parte de trás do linho, um dos lados do linho, e aqui eu já desenhei 2 ovos, uma florzinha, um coração, o que você quiser fazer. Desenho que quiser. Aqui eu fiz 2 ovos. Pode ser feito coelhinho, pode ser feito cenouras, pode ser feito vários desenhos. Então agora eu vou recortar e vou aplicar na minha base do americano. O meu americano, essa base tem 35 por 45, mais as margens. Então 37 por 47. Depois que eu colo o papel no tecido, desenho, eu vou recortar, então, em cima do risco, para formar o desenho. Isso é uma dúvida que muita gente tem, se a gente corta antes o tecido e cola, mas a gente precisa, eu sempre digo que a gente precisa colar o tecido no papel de uma forma com sobra, uma forma suja, eu brinco. Então, a gente cola primeiro, sobrando, cola, depois recorta no desenho, porque assim eu tenho um acabamento firme aqui. Se eu cortar o tecido antes, eu não fico com esse acabamento. Então, cortei aqui o coração e até aqui eu vou fazer uma brincadeira de aplicação. Essa forma aqui no linho fica muito rústica, fica muito bonita e combina com todas as louças. O rústico combina sempre com muitas coisas, com muitas cores. Sempre é chique, vale a pena a gente ter sempre uma peça de linho para a mesa posta. Então até aqui é uma aplicação, um pet aplique normal. Nesse caso do linho eu gosto de evitar a gente misturar muitos materiais, como por exemplo sintético, então por isso a renda de algodão. Agora eu vou aqui com o meu americano já com a manta embaixo, coladinha. Aqui a manta. Eu vou colocar os ovos. Eu vou aplicar. Vou botar os ovinhos aqui embaixo. Podia fazer um coelho. Botar eles aqui. Vou passar para prender. Tirei o papel e agora eu passo bem firme para esse papel definitivo ele manter ao redor. Porém, como eu quero fazer ele rústico, eu quero que ele dê uma desfiada também. No coração eu vou fazer um miolo ainda aqui da flor com o tecido de baixo da base e vai dar uma impressão de que o miolo é vazado. Eu vou decorar, colar com cola essas rendinhas aqui no ovo para formar aqueles desenhinhos que a gente faz de decoração de ovo de Páscoa. Então aqui eu posso colar com cola pano, com a silicone, porque depois eu vou costurar em cima. Então agora aqui eu só vou cortar na mesma linha do ovo para dar o acabamento. Mas vai desfiar se eu vou cortar assim, vou deixar dessa forma assim? A intenção é desfiar mesmo. Pronto, minhas aplicações estão prontas. Agora eu vou fazer um bordado em cima e eu posso usar aqui o pé reto, como também o pé de quilt. Posso usar o pé de quilt para fazer essa volta. Mas eu não sei quiltar. Tudo bem, então vai usar
o próprio pé mesmo de reta e vai dar a volta no desenho, porque é para ser um desenho, um bordado bem rústico. E agora eu vou dar mais uma volta para ficar mais rústico. Então, mais uma voltinha, não precisa ficar em cima um do outro. E assim vou fazer em todas as aplicações. Vou fazer nos 2 ovos, vou fazer nas florzinhas, no coração. Vou fazer todo esse bordado bem simples mesmo, bem rústico. E ele vai começar a desfiar um pouquinho, mesmo que eu usei o definitivo. Ele pode desfiar um pouquinho porque é linho, mas não tem problema. E depois disso eu vou quiltar aqui ao redor, só na manta também. Vou fazer todo um quilt livre aqui, para depois a gente finalizar o nosso trabalho. Então eu tenho aqui finalizado todo o meu bordado e finalizado o quilt também. Agora eu só vou colocar um tecidinho aqui em cima para costurar e desvirar. Eu poderia colocar também um debrum de acabamento, aqui eu iria sugerir um debrum branco para fazer o acabamento, ficaria bem legal também. Mas se a gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais rápida, um pouco mais simples e econômica, a gente vai colocar aqui um tecido de fundo. Vou costurar todo ao redor, vou deixar uma aberturinha para desvirar. Costurei todo ao redor, uma aberturinha que nunca seja num canto, sempre no meio. Vou aqui virar as bordinhas, organizar as pontinhas, organizo dobrando cada uma. Isso aqui facilita bastante para deixar o canto bem retinho, bem pontudinho. Uma ajeitadinha nas pontas, que é muito importante. Vou passar no ferro e fazer o acabamento. Aqui eu posso passar uma costura bem na bordinha para fechar a abertura, ou fechar a abertura à mão e depois passar uma costura mais pra dentro para fazer um pezinho de máquina. Então aqui eu fechei a mão e agora eu vou passar uma costura para rebater para fazer o acabamento. E assim ficou o nosso jogo americano, simples, chique e rústico ao mesmo tempo. E ele pode ser usado dos 2 lados, dupla face. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aula de hoje. Até uma próxima!